A partir de agora, informações sobre ensino, pesquisa, extensão e utilidade pública da Universidade Federal de Sergipe. No ar, Jornal da UFES. Professor do Departamento de Psicologia da UFES fala sobre banalização de diagnósticos. Plenário da Câmara pode votar hoje PEC que reduz a maioridade penal. Grupo de teatro História em Cena reestreia espetáculo sobre a escravidão. No ar, Jornal da UFES. Edição número 885. Eu sou Cilícia Pereira. E eu sou Marília Souza. Psicólogo e professor do Departamento de Psicologia da UFES fala sobre a banalização de diagnósticos. A crescente medicalização dos indivíduos na sociedade contemporânea tem preocupado profissionais e estudiosos da área de psicologia. No caso das doenças mentais, a padronização dos sintomas trazida pelas sucessivas edições do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais pode ser uma razão para o crescimento da automedicação. Uma das principais razões para que pessoas procurem cada vez mais medicar problemas, que muitas vezes são de ordem social e não psíquico, é a incapacidade de lidar com o sofrimento. Rogério Paes Henrique, psicólogo e professor do Departamento de Psicologia da UFES, conversou com Everton Nunes sobre o assunto. Não é à toa que hoje em dia se discute a questão da medicalização da vida. A medicalização da vida vem daí, de você tratar problemas morais e sociais como se fossem problemas médicos, né? Então, hoje em dia se constroem soluções médicas para questões que são morais, né? Tanto no plano da sexualidade, né? Ou questões que são sociais, né? Hoje em dia praticamente qualquer pessoa é capaz de fazer um diagnóstico, bastando abrir um livro e se identificar com um daqueles critérios, né? Inclusive se automedicam muito, né? Se automedicam, né? E compreendem os seus problemas. Exatamente. Uma forma também de se automedicar é você já chegar numa consulta médica com os seus problemas na ponta da língua, reivindicando determinado remédio que você viu na revista A, B ou C ou D. Pouco importa. Isso, além de dessingularizar a pessoa que é tratada, não é como se fosse igual a todo mundo, quando a gente sabe que não existem dois depressivos iguais, não existem dois enlutados iguais, não existem dois esquizofrênicos iguais. Quer dizer, as pessoas são diferentes, né? Isso é inerente. Isso retira a autonomia e o poder de negociação das pessoas, né? Que ficam cada vez mais sob o jugo, né, da ciência, desse discurso da ciência que vem atropelando, né, a nossa existência. É uma inflação diagnóstica, como diria um autor. Quando todo mundo procura tratamento para qualquer coisa, para qualquer tipo de sofrimento, e aí eu não estou falando mais de transtorno mental, muito menos de doença, eu estou falando de sofrimento. Quando o sofrimento passa a ser um problema passível de ser tratado medicamente, o que tem efetivamente importância deixa de ser visto. Então eu entro agora noutra questão. Seria a falta de preparo que a sociedade tem para lidar com as suas emoções? Sem dúvida. Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo alemão, isso lá no final do século XIX, ele já apontava para uma certa, eu não vou dizer covardia, porque não seria covardia, mas para uma certa intolerância das pessoas da sua época em lidar com a dor, né? Ele já apontava, ele falava, olha, os meus contemporâneos são fracos no sentido de não suportarem nenhuma dor. Esse diagnóstico já vem sendo feito, né? Uma certa redução da tolerância à dor que faz com que a gente procure cada vez mais soluções médicas para qualquer tipo de sofrimento, independente se esse sofrimento retrata de fato um transtorno ou se ele retrata tão só uma situação específica da vida. Porque a nossa sociedade produz uma cultura da toxicomania, né? A gente se preocupa muito com o cracudo que chama, o craqueiro, a pessoa que está em situação de rua usando pedra de crack e tal. Que utiliza crack, usuário, né? Exatamente, com usuário abusivo no caso. Mas o número também de dependentes químicos, né, de mulheres dependentes químicos, de benzodiazepínicos, que são ansiolíticos, remédios para combater a ansiedade, na atenção básica é um número gritante. E, no entanto, são drogas liberadas e que hoje em dia se tomam como se fosse sobremesa, né? Os remédios, eles trazem efeitos colaterais, eles não são inofensivos. O que eu tento questionar é o uso irracional. É esse uso de medicamento que é feito
para eliminar qualquer tipo de sofrimento, independentemente, né, da análise desse sofrimento em si. Quando você medica uma criança de 7 anos, isso vai ter efeitos no desenvolvimento dela. Quando você propõe um diagnóstico de hiperatividade, isso tem que ser feito com bases sólidas. Quer dizer, eu não vou dizer que a hiperatividade não exista, mas hoje em dia ela foi banalizada a tal ponto que qualquer pessoa acaba se encaixando. Praticamente qualquer indivíduo agitado, se for criança e adolescente, acaba se encaixando dentro dessa categoria. Da mesma forma, a depressão. Da mesma forma, a depressão. Né? A gente pode pensar também numa banalização do diagnóstico de depressão, que hoje em dia vem fazendo os antidepressivos serem um dos medicamentos mais vendidos. E no mundo ocidental. O interessante é que foi feita uma pesquisa recente, Nicholas Rose, um pesquisador inglês do Reino Unido, que detectou um aumento em vários países do mundo do uso de medicamentos psicotrópicos, inclusive em países não ocidentais, como Paquistão, Índia. É uma tendência, não é, mundial. Como eu já disse, não dá para demonizar a droga, também não dá para partir da teoria da conspiração e achar que só as empresas, os laboratórios farmacêuticos querem lucrar e para isso nos convencem que as drogas são boas. Não, a população de fato está pedindo por isso. É uma via de mão dupla, né? Qual é a alternativa para trabalhar esses transtornos que você sugeriria? Essa é uma boa pergunta, porque podem estar pensando, mas ele é psicólogo, né? Óbvio que ele vai tentar fazer uma reserva de mercado e falar que as psicoterapias é que são o máximo. Não necessariamente. Dependendo do tipo de psicoterapia, da forma como ela é feita, ela pode servir como psicologização, né? Mas aí a gente cai na norma da mesma forma que a medicalização, né? Você vai individualizar problemas que são sociais, que são morais, etc. Agora, eu sempre penso assim, né, quando me fazem essa pergunta, numa intervenção que seria mais social, assim, se é que se pode dizer, intervenção social, construção de laços sociais, de laços de afetividade entre as pessoas, coisa que hoje em dia está se perdendo, se é que algum dia a gente já teve, né? Porque a gente tende muito a idealizar o passado, enfim, não sei se a gente algum dia já teve, né? Mas é sempre no intuito de construir uma rede de sociabilidade que permita as pessoas acolherem umas às outras e que isso, de certa forma, dilua esses sofrimentos cotidianos pelos quais todos nós passamos, que faça com que a gente se sinta menos sozinho, né? E aí sim, se houver ainda um resquício, pode-se procurar o tratamento. O que eu penso assim, é tratamento médico e psicológico não pode ser a primeira alternativa, né? No sentido de que a primeira alternativa tem que ser a família, os vizinhos, esses laços sociais que a gente constrói ao longo da nossa vida. Previsão do tempo, com informações do INPE e do Serviço Meteorológico do Estado. A previsão para esta terça-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos nublados e chuva a qualquer hora. A umidade relativa do ar varia de 71% a 83%. A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Câmara pode votar hoje PEC que reduz a maioridade penal. O projeto de lei é de autoria do senador de São Paulo, José Serra, do PSDB, que prevê uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, reduzindo de 18 para 16 a idade para que o adolescente possa ser punido. A previsão é que o projeto seja votado hoje na Câmara dos Deputados, em meio a protestos de movimentos sociais, que estão em Brasília com o movimento Amanhecer contra a Redução. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anunciou que essa será a única pauta a partir de hoje. Saiba mais na reportagem de Carol Siqueira, da Rádio Câmara. Vencida a discussão do primeiro turno da reforma política e do ajuste fiscal, o plenário da Câmara dos Deputados enfrenta agora uma nova tarefa polêmica: a discussão da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anunciou que esta será a única proposta em pauta a partir de terça-feira. E outros temas só serão votados depois de concluída a análise da maioridade. Até a MP do futebol, que chegará à Câmara, terá de esperar. Não há outra pauta na terça-feira que não seja essa e vai continuar até ser votado. Se acabar a terça-feira, tudo bem. Se não, continua quarta, quinta, até acabar. Com a medida provisória estando aí ou não, eu vou votar a PEC em primeiro lugar. O texto aprovado pela
pela comissão especial só permite a redução da maioridade de 18 para 16 anos no caso de crimes graves, como assassinatos, estupros, roubo seguido de morte, sequestro, entre outros. E o adolescente terá de cumprir pena separado dos maiores de 18 anos e dos demais jovens infratores. O líder do Democratas, deputado Mendonça Filho, disse que o partido vai votar a favor da redução nos casos graves. Nós defendemos com critérios para crimes violentos que aprovemos a PEC reduzindo a maioridade penal para 16 anos. O PT é contra. O vice-líder do partido, deputado Afonso Florense, defende que uma solução para reprimir os crimes cometidos por menores seria aumentar o tempo de internação dos crimes mais graves e não reduzir a maioridade. Isso não vai resolver o problema. Nós teremos provavelmente menores com regresso à sociedade com uma experiência com criminosos de alta periculosidade. A maioridade penal é tema de uma proposta de emenda à Constituição. Para ser aprovada, precisa do voto sim de 308 deputados. E, se aprovada, ainda precisa ser votada em segundo turno. O plenário também poderá votar a MP do futebol, que renegocia dívidas dos clubes. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira. Grupo de Teatro História em Cena reestreia espetáculo sobre a escravidão. A peça A Cabana do Pai Tomás, do Grupo História em Cena, volta aos palcos no mês de julho. O trabalho foi o primeiro do grupo, formado inicialmente por uma turma de professores de história. Os professores encontraram no teatro uma ferramenta didática para trabalhar os conteúdos de história do Brasil e principalmente de Sergipe. Em entrevista ao repórter Everton Nunes, a diretora do grupo, Lina Nunes, explicou detalhes sobre a reestreia de A Cabana do Pai Tomás. A gente vive repensando os nossos espetáculos e A Cabana do Pai Tomás é um deles, né? A Companhia de Teatro História e Cena, ela tem uma característica. Ela é a única companhia no seu país que fala somente sobre cultura e história do seu estado. Então a gente tem todo o nosso repertório do nosso trabalho é só falando sobre isso. E esse espetáculo não é diferente. É um espetáculo, A Cabana do Pai Tomás fala sobre o movimento abolicionista em Sergipe, a partir da biografia de Chico Alves, né, que foi um livro biografado pela professora Marianelli. Então, a partir daí, a gente, através de pesquisas sobre essa conjuntura, a gente começou a pesquisar e usou como base esse livro dela. É um espetáculo muito colorido que insere inúmeros elementos, dentre eles teatro de sombra, música ao vivo, que é outra marca do História em Cena. A gente vai ter no nosso corpo musical Kleber Melo, que é um artista já conhecido do público sergipano, que abraçou o nosso projeto. Nós teremos 20 pessoas em cena. São 8 bailarinos representando os orixás, que também é outra bandeira que a gente vai levantar, né? A questão religiosa, que foi algo que teve uma polêmica há pouco tempo e que a gente vai abordar de forma muito sucinta, né, também, que não é o nosso objetivo no momento, mas é que a gente vai abordar essa questão de religiosidade, porque quando fala em cultura afrodescendente ou cultura negra, a gente fala de religião, da religião. Então a gente vai abordar, são 8 bailarinos, são 5 músicos e 9 atores em cena. Não deixa de ser um projeto educativo. Sim, o nosso projeto é informativo, né? Tanto que a nossa logo é História em Cena, entretenimento e informação, né? A pessoa não sai dos nossos espetáculos jamais como entrou. Ele não sai. Ele sai nem que seja com uma data gravada na memória e uma pessoa que marcou aquele momento, aquele instante. O História em Cena ele surgiu com educadores, foi isso? Ele surgiu na faculdade, na verdade, né? A gente estava lá nos idos de 2004, estudantes de história que estavam pendurados numa determinada disciplina e que o professor gostava muito de teatro. Aí juntou todo mundo que já tinha feito alguma coisa e começou a fazer teatro dentro da universidade. A gente se formou em 2006. A gente se formou e foi aí que a gente começou a montar um grupo de teatro com professores de história. Só que como a nossa conversa anterior, o teatro é para os fortes. Então a única que restou fui eu. De 8 fundadores, a única que restou fui eu. Aí hoje a gente tem outras pessoas de outras áreas. Tem um pessoal que é formado em teatro, tem pessoal de ciências sociais. Então tem uma galera muito boa fazendo parte agora desse novo trabalho. Como é que vocês estão pretendendo, a partir de julho, apresentar o espetáculo? A gente vai estar em temporada aqui no Lorival Batista. Posteriormente, a gente trabalha com o projeto também Teatro Escola, que é a questão comercial que a gente fala, que é quem se interessa ainda, que vê no nosso projeto algo que pode acrescentar na formação do aluno. Então, a gente tenta descaracterizar isso um pouco, porque informação não é só o estudante que precisa, é a comunidade em geral.
mas esse ainda é o nosso maior público. Informação sobre cultura sergipana, acho que é que todo mundo precisa. Até porque não faz parte da grade escolar. É lei, mas não faz parte da grade escolar. Então, assim, a gente dá a nossa ponta de contribuição. Termina aqui o Jornal da UFES. Redação, edição e coordenação Everton Nunes. Produção dos estagiários de jornalismo Miguel Carlos, Marília Souza e Deise Tuani. Áudio Melqui Correia. Direção-geral Messi Lucy Hansen. Até amanhã. Até